Boa noite, pessoal. Uma noite chuvosa, tá? Então é ideal para a gente resolver essa questão 1 aqui do vestibular do ITA, prova de matemática, ITA 2016. É uma questão só para você analisar três afirmativas e dizer quais são as verdadeiras e quais são falsas. Então, vamos por partes aqui. Vamos começar pela 1, né? O que ele diz? Ele diz que a função f de x log na base 10 de x menos 1 sobre x é estritamente crescente nesse intervalo aqui, que vai de 1 até mais infinito. Legal. Bom, primeira coisa, o que é uma função crescente? Uma função crescente é definida da seguinte maneira. Se você tem um valor x1 que ele é menor que x2, então isso vai implicar em f de x1 vai ser também menor do que f de x2, né? Como eu sou uma pessoa muito visual, eu gosto de imaginar as coisas, eu vejo o seguinte, aqui você tem o gráfico, uma função que só cresce, né? Então, qual que é a ideia aqui? Se ela é crescente, você pega um x1 aqui, e você escolhe um x2 maior que ele, tá? Então, x2. Então, a imagem aqui, f de x1, também tem que ser menor do que a imagem f de x2. É o que eu escrevi aqui, tá? Para uma função ser crescente. Legal. Como é que a gente vai provar que, então, isso aqui é ou não crescente nesse intervalo? Bom, vamos pegar, então, a função 1 sobre x1, né? Como é que é o gráfico dessa função? Bom, 1 sobre x, o gráfico é uma coisa assim, ó, ele vai caindo, é uma coisa decrescente. Então, se para crescente é assim, para decrescente é o contrário. Então, a relação entre 1 sobre x1 e 1 sobre x2, em vez de ser menor aqui, é maior. Pega um x1 aqui, pega um x2 aqui, né? O x1 ele está em cima e o x2 está embaixo. Então, o x1 é menor, só que o f é maior, certo? Então, essa é decrescente, tá? Só que, não feliz com isso, eu vou colocar um menos aqui na frente. Menos 1 sobre x1, menos 1 sobre x2. O que acontece com esse gráfico? Ele fica negativo, ele vem parar aqui embaixo, ele volta a ser uma função crescente. Ou seja, isso aqui muda de sinal de novo, fica menor. Vamos somar 1 aqui? Somar 1 não vai mudar em nada essa desigualdade. Então, 1 menos 1 sobre x1 continua sendo menor do que 1 menos 1 sobre x2. Bom, aqui eu vou só fazer aqui essa soma de frações, o mínimo aqui é x1, então aqui fica x1 menos 1, continua sendo menor do que x2 menos 1 sobre x2, certo? E por fim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar o log dos dois lados, tá? Agora a pergunta que eu faço é, o log é uma função crescente ou decrescente? Vamos olhar o gráfico do log, né? O log, eu vou colocar em rosinha aqui, ó, é uma coisa que está sempre assim, ele cruza aqui no x igual a 1, né? E ele sempre cresce. Então, se eu fizer isso aqui, ó, se eu pegar isso aqui é menor do que isso, então o log disso aqui vai continuar a ser menor do que isso, porque ó, é uma função crescente, tá? Então, tira o log dos dois lados, ó, log na base 10 de x1 menos 1 sobre x1 é menor do que log na base 10 de x2 menos 1 sobre x1. Ou seja, se isso aqui é um A, isso aqui é um B, A menor que B, log de A é menor do que log de B. Ou seja, está provado isso aqui, né? Então, a gente vê que um é verdadeiro, tá? Porque a função... Opa, falhou aqui. Verdadeiro, né? Verdadeiro. Pois a função é estritamente crescente, né? Estritamente, eu quero dizer que se não tivesse escrito estritamente aqui, eu poderia colocar um menor ou igual. Como é estritamente, importante, só pode colocar o menor, tá? Legal, então 1 é verdadeiro. Então, ó, já não pode ser essa aqui. E nem essa, certo? Legal. Agora vamos fazer a 2 aqui. A 2, vamos cortar esses dois aqui que a gente sabe que não é. Bom, a 2, como é que vai ser aqui? Afirmação 2. A equação 2 elevado a x mais 3 é igual a 3 elevado a x menos 1, admite uma única solução real. Legal. Bom, vamos tentar resolver essa equação aqui, isolar o x. Então, aqui é uma exponencial que tem uma soma aqui, então a gente consegue transformar num produto de exponenciais. Ó. 2 elevado a x vezes 2, desculpa, aqui é 2, tá? Eu estou viajando, 2 elevado a 2. Isso aqui é igual a 3 elevado a x vezes 3 elevado a menos 1. Bom, 2 elevado a 2, a gente sabe quanto que é, né? É 4. E 3 elevado a menos 1, a gente também sabe que é 1/3. Legal, professor. E aí? Bom, vamos isolar quem tem x aqui de um lado. Então, esse aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Ó. 2 elevado a x sobre 3 elevado a x. Do outro lado, sobrou esse 1/3 aqui.
E esse 4 estava multiplicando, vai passar dividindo. Então é a mesma coisa que você escrever, ó, vezes 1 sobre 4. O 4 está embaixo. Então esse lado direito a gente já vê que fica 1 sobre 12. E aqui é uma propriedade aqui da exponencial, que você tem elevado a mesma coisa em cima e embaixo, a gente pode transformar a fração inteira elevado a isso. Então é 2/3 elevado a x. Isso aqui é igual a 1 sobre 12. Legal. E agora, o que a gente faz? Eu vou tirar o log dos dois lados. Não importa a base, você escolhe a base que o seu coração mandar, tá? Então, eu vou colocar, não vou escrever a base, quando eu não escrevo a base aqui, geralmente eu penso no número e, que é o logaritmo neperiano, tá? Bom, então isso aqui vai ficar log de 2/3 elevado a x é igual a log de 1 sobre 12. E tem uma propriedade muito legal do logaritmo, que eu vou colocar aqui em laranjinha, que é, se ele está elevando aqui dentro, ele vai cair multiplicando aqui fora. Então, o que vai acontecer aqui? Que vai ficar x log de 2/3 é igual a log de 1 sobre 12. Legal. Passa esse log multiplicando, isola o x aqui, ó, log de 1 sobre 12 sobre log de 2/3. Ou seja, a gente achou um valor de x que satisfaz essa equação aqui, né? Ou seja, a gente achou uma única solução real. Tá aqui, única solução real, né? Então o 2 é verdadeiro. Verdadeiro também, né? Legal. Então, olha só, o 2 está aqui, é verdadeiro, então já não pode ser apenas 1. Então a gente fica entre o B e o D. Bom, professor, e agora? Vamos ver essa alternativa C aqui. Então vamos jogar fora aqui, ó, o A, o E e o C. A gente fica entre o B e o D, né? Agora a gente tem que descobrir se a equação x mais 1 elevado a x é igual a x admite pelo menos uma solução real positiva. Isso aqui é bem importante, tá? O x, ele tem que pertencer aos reais positivos. Então vamos lá. O 3 está aqui, né? X mais 1 elevado a x é igual a x. Tá, vamos olhar primeiro para o lado direito aqui, né? A gente sabe o gráfico disso aqui, né? Vamos fazer o gráfico desse cara aqui, ó. É uma reta. F de x igual a x. Como é que é o gráfico disso aqui? É uma coisa que faz assim, ó, passa aqui no zero, né, e vai embora. Então, isso aqui é x, isso aqui é f de x igual a x. Legal. Agora, o que é chatinho aqui é o que tem do lado esquerdo, né? Como é que é o gráfico disso aqui? Bom, a gente não tem muita intuição de como fazer isso, mas vamos fazer uma tabelinha aqui. Então, fazer um x e f de x, tá? Então, bom, vamos pensar só em positivos, né? Então, x igual a 0, isso aqui fica 0 mais 1, que é 1. Elevado a 0, qualquer coisa elevado a 0 é 1. X igual a 1, isso aqui fica 1 mais 1, 2 elevado a 1, que é 2. X igual a 2, né? 2 mais 1 é 3, elevado ao quadrado é 9. E 3 mais 1 é 4. 4 elevado ao cubo é 16 vezes 4, que é 64. Então, você está vendo que isso aqui está sempre aumentando, né? Então, na verdade, o que a gente pode dizer é que esse aqui está tendo um crescimento, né, constante. Eu até posso dizer que é um crescimento exponencial, porque o x está aumentando aqui, né? Então eu vou colocar assim, um crescimento exponencial. Então, para a gente ter uma ideia do gráfico dessa função, como é que é? Quando x é 0, ele está aqui no 1. Quando x é 1, ele está no 2. E crescimento exponencial tem mais ou menos uma cara assim. Ou seja, esses dois nunca se tocam aqui. Esses dois gráficos nunca se tocam. Quer dizer que esse lado nunca vai ser igual a esse, né? Então, dá para a gente tirar desse gráfico aí que esse x mais 1 elevado a x, ele sempre vai ser maior que o x, né? O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que não tem solução, né? Solução, né? Nesse intervalo, né? Então, quer dizer, no 0 até mais infinito, não tem solução. Então, ele não possui pelo menos uma solução real e positiva. Então, o 3 é falso, tá? É falso. Ou seja, temos que jogar fora o D. E a alternativa correta nesse exercício é B. B de bonitinho. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Dá seu like aí. E bons estudos. Falou!